boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lívia. Nós vamos estudar agora um capítulo novo, um conteúdo novo, Europa e Ásia, aspectos naturais, parte 1. Porque para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer então parte 1 e parte 2. Então agora na parte 1 nós vamos estudar as estruturas geológicas e o relevo e a hidrografia da Eurásia. Vamos lá? Bom, vamos só recapitular o que é uma estrutura geológica e relevo, porque subentende-se aqui que vocês estão no 9º ano, que vocês já tenham visto estes conceitos nos anos anteriores. Então vamos só recapitular antes da gente entrar nesses relevos da Eurásia, né? Então vamos só recapitular o contexto geral. Então a superfície terrestre ela é constituída por diferentes formas de relevo. Acompanhe aí a leitura. Que relevos são esses? Vamos relembrar? Planícies, planaltos, depressões e montanhas, né? Então, este relevo, ele está em constante transformação devido à atuação de agentes endógenos, que são aqueles provenientes, né, do interior da crosta terrestre, como, por exemplo, tectonismos, e os agentes exógenos, que são os agentes aqui na superfície, agentes externos, como nós mesmos, os ventos, as chuvas. Então, no relevo terrestre, gente, há um arranjo de rochas cujo tipo, né, ele vai variar de acordo com a origem e o processo de formação que ele está inserido. Então, a essa base rochosa do terreno, do solo, nós chamamos de estrutura geológica. E essas estruturas geológicas, elas se dividem em 3. Então, existem 3 estruturas geológicas que vão compor o nosso relevo terrestre. São eles: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos, eles foram formados nas mais antigas das eras geológicas, que é a era pré-cambriana. E eles constituem as estruturas mais antigas do relevo. No próximo slide vai ser mostrado para vocês um desenho, uma imagem, na verdade, sobre essas estruturas geológicas aí para vocês relembrarem. Então, esses escudos cristalinos, eles são bastante ricos em minerais metálicos, como o ferro e o ouro, e os minerais não metálicos, como o quartzo e a ardósia. Agora, as bacias sedimentares. Elas foram formadas na era paleozoica, ou seja, numa era posterior à pré-cambriana. Elas foram formadas pelo transporte e deposição de sedimentos ao longo de milhões de anos, por isso elas chamam bacias sedimentares. Nessas bacias sedimentares, há a própria deposição, né, e o soterramento de materiais orgânicos e inorgânicos, né? E que em condições específicas de pressão e temperatura, num processo de milhões e milhões de anos, eles se originam os combustíveis fósseis. Então, é nas bacias sedimentares que vão ser encontrados os combustíveis fósseis que a gente viu algumas aulas atrás, né? Como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Agora, os dobramentos modernos são as montanhas que a gente é habituado a ver aí nas paisagens aí, de muitas imagens e muitos filmes, né? Elas são estruturas de relevo mais recente, da era cenozoica, ou seja, a era dos seres humanos. Então, nós somos tão jovens quanto as montanhas, né? Foram formadas pela ação do tectonismo, encontro e choque entre placas tectônicas. Então, por serem estruturas mais recentes, elas vão ser menos desgastadas. Então, elas vão ser maiores em altura do que as bacias e os escudos cristalinos, e elas vão ter, como elas vão ser menos desgastadas, elas vão ter um pico mais afunilado, não vai ser um pico arredondado como os escudos cristalinos, vão ser mais acidentados, né? Então, nesses próximas imagens aí, eu vou mostrar para vocês
imagens aí de escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Bom, nessa imagem aí você tem a imagem de um escudo cristalino. Essa imagem aí são os Montes Urais, que ficam ali na região da Rússia. Ela é basicamente uma fronteira natural que, propriamente dita, vai separar a Ásia da Europa, né? Então, ela fica ali na Rússia. Esses são os Montes Urais, são escudos cristalinos, que também podem ser chamados de maciços antigos, porque eles se originaram lá nas primeiras eras, lá na pré-cambriana. Então, eles são planaltos bastante desgastados e erodidos pelo tempo geológico, já que eles são formados aí há milhões e milhões de anos atrás. E percebam aí nessas imagens que eles vão ser menores do que as montanhas e eles vão ter o pico mais arredondado, o que demonstra aí o seu desgaste, a sua erosão. Então, nessa imagem, aí nós temos uma bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, você repare aí que ela está totalmente erodida. Isso também demonstra aí que ela é um elemento, uma estrutura geológica bastante antiga, e ela está fragmentada, ela não está junta, fixa umas às outras, elas estão recortadas e bastante erodidas, que demonstram aí o seu tempo geológico muito distante. Então, essa imagem aí é de uma bacia sedimentar, um penhasco, né? As bacias sedimentares, elas são, logo depois do seu topo, do seu pico, vem um penhasco, né? Isso prova que ela é uma depressão, né? As bacias sedimentares. E nessa última imagem temos uma cadeia de montanhas chamada de Himalaia, é a maior cadeia de montanhas do mundo, passa por mais de um país. Nessa imagem em questão é o Himalaia ali na Índia, na parte da Índia. Essa cadeia de montanhas, ela tem a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest. E nós temos aí, então, ao lado, um esqueminha de como se formam essas montanhas, que é através do choque das placas tectônicas. Placas tectônicas essas que são convergentes, então elas vão se chocando, e aquele choque vai ocasionar o enrugamento do solo. Enrugando o solo, com o passar de milhões e milhões de anos, eles vão se elevando e formando essas montanhas, esses dobramentos modernos. Então, você perceba aí que o pico dessas montanhas, eles são mais afunilados, eles são como se fosse um pico de uma serra, né? Eles não são arredondados como lá nos escudos cristalinos e nem erodidos na forma de depressões ali das bacias sedimentares. Então, as cadeias de montanhas, os dobramentos modernos, eles são essas montanhas únicas aí que formam um paredão enorme. Então, essas são os dobramentos modernos, que são chamados de montanhas, e aí o conjunto de montanhas são chamados de cordilheira. Essa daí é a maior do mundo, que é o Himalaia. E o maior pico, a maior montanha, o Monte Everest. Bom, então, retomados esses conceitos, a partir de agora, então, nós vamos estudar a estrutura geológica e as formas de relevo que existem ali nos terrenos da Europa e da Ásia, que nós vamos chamar de Eurásia. E não é errado chamar de Eurásia, apesar de serem continentes diferentes. Existe um continente chamado Europa e existe um continente chamado Ásia. Mas nós vamos estudar as estruturas geológicas como um todo desses dois continentes e chamaremos de Eurásia, porque não há nenhum oceano que separe esse continente da Europa do continente asiático. O que existe são barreiras naturais, como os próprios os Montes Urais, que são cadeias aí imensas de escudos cristalinos que vão separar a Rússia da Ásia, né, ou seja, a Europa da Ásia, e também alguns mares que vão fazer essa separação. Além, óbvio, de um processo
de formação histórica, social, cultural, totalmente diferentes. Por isso que esses continentes, eles são estudados separadamente, e eles são continentes diferentes. Mas para estudar a estrutura geológica, o relevo, estudar a hidrografia, estudar as vegetações, nós vamos estudar em um conjunto. Então, vamos chamar de Eurásia. Então, vamos lá. Estrutura geológica da Eurásia. Então, vamos começar aí, então, com a parte europeia. A maior parte da estrutura geológica da Europa é constituída por bacias sedimentares, nas quais se formaram áreas de planícies. Então, gente, isso significa que houve um grande processo de desgastes deste relevo que ocasionou o transporte e o acúmulo desses sedimentos ao longo de milhões de anos e formando o relevo desse continente, o que prova que esse continente ele é bastante antigo devido à sua maior parte ser formada por bacias sedimentares. Voltando, acompanhando aí a leitura. As estruturas geológicas mais recentes, os dobramentos modernos, né, as montanhas, correspondem ao conjunto de cadeias de montanhas que são localizadas no extremo sul do continente, na região de contato entre as placas tectônicas, né, as placas tectônicas ali, euroasiática e africana. Lá, nessa localidade, no extremo sul do continente, vocês vão encontrar os Alpes, os Cárpatos, os Apeninos e os Balcanos, que são esses dobramentos modernos aí. Paisagens lindíssimas, né? E os escudos cristalinos, como a gente já sabe, são estruturas geológicas mais antigas do relevo europeu, né? Formadas ali na era pré-cambriana, né? Nas quais se formaram os Montes Urais e os Alpes escandinavos. Bom, assim como na Europa, na Ásia, os terrenos também são embasados nos 3 tipos de composição rochosa da superfície terrestre. Na Rússia asiática, lembrando que a Rússia ela é um país europeu, porém o seu território está dentro dos 2 continentes, mas ela é Europa. Na parte asiática da Rússia, encontra-se a planície da Sibéria, formada em bacias sedimentares, e o planalto central da Sibéria, sobre escudos cristalinos. Então, a Rússia ela é tão imensa que ela tem aí somente na parte asiática, ela tem 2 tipos de estruturas rochosas. Um país só possui 2 tipos de estruturas rochosas que se formaram em momentos completamente diferentes das eras geológicas aí, né? No Oriente Médio, que também é Ásia, né, gente? Os escudos cristalinos embasam o Planalto de Najd. Esse Planalto de Najd, ele fica ali na Península Arábica. E a porção leste dessa região, Oriente Médio, corresponde às bacias sedimentares. Então, no Oriente Médio, na junção desses vários países, você também vai encontrar escudos cristalinos e bacias sedimentares. No centro-sul da Índia, encontra-se escudos cristalinos e a planície do Ganges, que estende-se sobre bacias sedimentares. Ao norte, a cordilheira do Himalaia corresponde aos dobramentos modernos. Então, ali na Índia, vai ter pedaços de elementos rochosos que correspondem a escudos cristalinos, a planícies ali de bacias sedimentares que se depuseram sobre elas, e vai ter também a cordilheira do Himalaia, que é a maior do mundo, que corresponde a um dobramento moderno. Nos extremos sudeste e leste da Ásia, na porção insular do continente, ou seja, na porção que está despregada do território, são aqueles países como Malásia, Japão, que é Ásia, né? São Ásia, porém, eles estão despregados do continente. Então, nessa porção insular, países como Indonésia, Malásia, Filipinas e Japão
estão localizadas em regiões de dobramentos modernos. Por isso que eles estão despregados do continente, porque eles foram separados devido aos tamanhos dos impactos, dos abalos sísmicos, dos choques das placas tectônicas, que são frequentes e são muito grandiosos nessas regiões. Então, nessa parte aí da Ásia, você vai encontrar muitas montanhas, né? Muitos dobramentos modernos. Por isso que é comum a gente dizer que essas regiões da Ásia, onde tem dobramentos modernos, como aonde fica a Cordilheira do Himalaia, as montanhas da China, os dobramentos modernos, as montanhas do Japão, da Malásia, da Indonésia, eles são mais jovens. Essas regiões são mais jovens, por exemplo, do que o Brasil. Eu não estou falando de sociedade, entenda. Sociedade japonesa, Indonésia, sociedade ali da Ásia, elas são milenares. A nossa é recente, começou há pouco mais de 500 anos atrás. Mas eu estou dizendo território. O território brasileiro, ele é mais antigo do que o território japonês, chinês, por exemplo. Porque nós não temos dobramentos modernos, nós não temos montanhas. Nós já erodimos, já compactamos tudo que tinha para erodir. Nós não temos mais esse tipo de relevo. Nós estamos em uma área de estabilidade tectônica. Entendeu? Por isso que nós somos mais antigos do que essas localidades onde tem grandes montanhas. Porque são dobramentos modernos, né? Então, pode-se dizer que nesse continente, os dobramentos modernos, eles compreendem uma grande extensão territorial, que se inicia lá na Turquia asiática e chega até a China. Depois, se estendendo nas regiões insulares da Ásia, como o Japão, por exemplo. Principais formas de relevo da Eurásia. Cerca de 2/3 do continente europeu é formado por planícies. Essas planícies, elas têm altitudes inferiores a 200 metros. Entre essas planícies, as mais extensas são as germano-polonesas, que perpassam o território da Polônia e da Alemanha, e as planícies da Rússia, tá, gente? Já nas porções sul e sudeste do continente, localizam-se as áreas com maiores altitudes, sujeitas à instabilidade tectônica, com a possibilidade de ocorrência de terremotos e erupções de vários vulcões ainda em atividade, como o vulcão Etna, na Sicília, que é uma ilha italiana localizada no mar Mediterrâneo. A atividade vulcânica também é intensa na Islândia, que é um país europeu, é uma ilha localizada lá no extremo norte do continente. Lá é muito, muito gelado, muito frio. E além desses vulcões que existem lá na Islândia, lá também é formada por grandes montanhas, existem lá nesse país, né, cerca de 800 fontes de água quente, com temperatura entre 75 graus e 100 graus Celsius. Então, se você for ver um vídeo no YouTube sobre a Islândia, você vai ver que é muito comum no inverno vocês terem vários banhistas, vocês vão ver vários banhistas que chegam nesses locais, é como se a gente estivesse indo para o clube, chegam nesses locais vestidos de pele totalmente ali batendo queixo de tão frio que faz. Aí eles tiram a roupa, colocam a roupa de banho e já caem nesses geysers, né? Nessas fontes aí termais muito quente. Lá tem muitas desses geysers, né? Então tá aquele frio, aquela neve caindo e eles estão dentro daquele tipo um ofurôzinho para eles, que é bem grande, cabe várias pessoas, aí eles tomam cerveja, eles conversam, fazem festa e o inverno ali caindo na cabeça deles, né?
E se não fosse isso, lá ia ser praticamente impossível de habitar, porque lá é muito frio, gente, lá na Islândia. Além de ter muitos vulcões, né? Então, graças a esse calor que é gerado por essas fontes de água quente, por esses geysers, né? Eles utilizam para aquecer também as casas e as estufas, né? Que faz com que eles consigam cultivar dentro dessas estufas diversos produtos agrícolas, o que seria impossível, inviável, num clima como é o da Islândia, com baixas temperaturas, né? O que faz com que mais de 60% das terras da Islândia sejam improdutivas. Então, graças a esse calor gerado por esses geysers, eles aproveitam esse calor para as estufas de produtos agrícolas e fazem com que eles consigam, então, cultivar os produtos e comercializá-los ali internamente. Bom, o relevo do norte e da parte central foi bastante desgastado por agentes erosivos. No norte predominam formações geológicas mais antigas, constituindo os Alpes escandinavos, lá na Escandinávia, né? Que são os países ali, Suécia, Dinamarca, Noruega. Então, lá é muito frio, então lá é muito desgastado devido ao frio, né? As erosões ali das geleiras, né? Então, constituem aí esses Alpes escandinavos. Nas regiões com elevadas cadeias montanhosas estão as menores densidades demográficas do continente, porque, com certeza, é muito mais difícil você morar em locais extremamente íngremes, extremamente erodidos, extremamente inclinados, com montanhas. Como que você vai fazer grandes cidades aí importantes que exigem grandes construções, pontes, arranha-céus, né, prédios, inclusive praticar agricultura em esses solos aí bastante inclinados, né, mais complicado. Então, nessas regiões onde tem essas cadeias montanhosas na Europa, tanto no norte quanto no sul, vão ter as menores densidades demográficas. Na Europa, também encontramos depressões absolutas. O que é uma depressão absoluta? São aquelas terras que ficam abaixo do nível do mar. Então, um principal expoente desse país que está abaixo do nível do mar é a Holanda, onde mais de 50% do seu território está em depressão absoluta. E a Holanda, ela é bastante inovadora, porque ela é um país extremamente importante e poderoso aí na economia e política global. E mesmo estando aí abaixo do nível do mar, é muito difícil, na verdade, melhor dizendo, é muito difícil você ter grandes inundações, porque eles têm um sistema de drenagem lá muito potente, muito forte, que aproveitam-se dessas depressões, né, desses sistemas de drenagem, para propiciar ali uma melhor utilização do território, que possibilita a intensa atividade agropecuária nessa região. Bom, agora as principais formas de relevo da Ásia, né? O continente asiático é o mais extenso do mundo e divide-se em regiões: Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Leste Asiático, Ásia Setentrional e Ásia Central. No Oriente Médio, predominam planaltos com altitudes superiores a 600 metros. Nessa região, destaca-se também a planície da Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde prevalece o processo de sedimentação, daí a sua planície, né? Na região sul da Ásia, encontra-se a Cordilheira do Himalaia, e na Índia encontra-se também o Planalto do Deccan e a planície do Ganges. Bom, gente, só quesito de curiosidade, eu vou falar para vocês os países nos quais a Cordilheira do Himalaia perpassa. Então, ela passa pelo Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh e Mianmar. Tanto que ela é imensa, né? A Cordilheira do Himalaia é a mais alta cadeia montanhosa do planeta, como eu já havia dito para vocês, sendo frequentemente denominada de teto do mundo. Nessa cordilheira estão as 3 montanhas mais altas da superfície da Terra, que eu havia dito para vocês. A primeira é o Monte Everest,
que eu tenho os dados aqui, ele tem 8.848 metros. O K2, com 8.611 metros, ou seja, mais de 8 quilômetros. Esses dois têm. E o Canchenjunga, que tem 8.586 metros. Pensa, gente, é muita coisa, né? Já no sudeste da Ásia, predominam as áreas com baixas altitudes. No leste asiático, também chamado de Extremo Oriente ou Ásia Oriental, o relevo apresenta grande diversidade. Então, lá nessas localidades do leste asiático, como Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, alguns países ali dos tigres asiáticos, você vai ter, então, cordilheiras e planícies na China, porque a China ela é imensa, né? Então, você vai encontrar planícies e cordilheiras. E no Japão vai predominar os relevos montanhosos. Na porção norte e na central, predominam a planície da Sibéria. Então, gente, para facilitar o estudo, eu vou recapitular então para vocês essa parte aí da Ásia. Então, no Oriente Médio, por sua formação ser sedimentar, temos a região com a maior reserva de petróleo do mundo. Isso aí vocês já estão careca de saber, né? Cerca de 60% da produção de petróleo mundial está no Oriente Médio, devido então a essas bacias sedimentares, né? Que propiciam aí a formação dos combustíveis fósseis, dentre elas o petróleo. O destaque para a região sul da Ásia, como eu falei para vocês, é a região do Himalaia, com as montanhas mais altas do planeta, né, que vão influenciar no clima da região, por serem grandes barreiras naturais, né. O Sudeste Asiático ele é formado por algumas ilhas vulcânicas, motivo pelo qual no Oceano Índico se manifestam alguns fenômenos geológicos, como, por exemplo, os tsunamis, né? E ali no Extremo Oriente, ali no leste da Ásia, né, há uma grande diversidade de relevos. Como a gente viu, ele é uma região muito extensa, então você vai ter de cordilheiras a planícies, né? Então, principalmente ali no Japão, que ele é um arquipélago, ele é formado por quatro ilhas, né? Ele não é um país retilíneo, ele é segmentado por 4 ilhas. Então, ali no Japão, nesse arquipélago, você vai ter várias atividades tectônicas e é uma ilha vulcânica, né? O Japão, todas as suas 4 partes. E a asa setentrional quer dizer norte, tá? E a asa setentrional e a Ásia Central, a formação de relevo, como nós vimos aí, que é a de planície, né? Em sua maioria, possibilitou aí importantes reservas, né, de diversos minerais, além de petróleo e gás natural, que são recursos extremamente relevantes aí para a economia, para esses países, principalmente para a Rússia. Então aí tem para vocês aí essa imagem deste mapa, mostrando o mapa dos 2 continentes, o mapa da Europa e da Ásia, mostrando para vocês que não existem um oceano que separam esses continentes, são apenas barreiras naturais, como, por exemplo, os Montes Urais ali na Rússia, mas mais do que isso, são barreiras sociais, barreiras políticas, culturais, né, que separam essas nações entre um continente e outro. Mas, como nós estamos estudando apenas os aspectos naturais, nós vamos então englobá-los em um só, que a gente vai chamar de Eurásia. Nós não nos referimos à Eurásia se a gente for falar de aspectos políticos, econômicos e culturais, lá na geopolítica. Agora, aqui na geofísica, quando a gente for falar somente dos aspectos físicos, aí sim a gente engloba e fala Eurásia. Então, você percebe aí que estes países que formam a Eurásia, eles não têm oceanos que os separam, como é o caso da gente, por exemplo, aqui na América, que nós somos separados pelo Oceano Atlântico, que nos separam aí da
própria Europa, que nos separam da África, estamos bem distantes, por exemplo. Ali não, eles estão muito próximos. Vocês podem perceber aí. Só que nessas próximas imagens eu vou subdividir para vocês verem, terem aí o aquisito de conhecimento, né? Vocês conhecerem aí alguns países que os compõem. Então aí nesse mapa, a gente tem as divisões por regiões da Ásia, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então aí é só para vocês situarem espacialmente. Então, nessa primeira imagem, nós temos aí os países que compõem o Oriente Médio, que faz parte da Ásia. Então, por exemplo, temos o Afeganistão, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Israel, Síria, Emirados Árabes, etc., né? Nessa segunda imagem aí ao lado do Oriente Médio, nós temos aí então a Ásia Setentrional, que eu disse para vocês que é a mesma coisa de norte da Ásia. O único país que faz parte da Ásia Setentrional é a Rússia. Então, por isso tem só a Rússia aí. Olha o tamanho da Rússia. Por isso que ela é chamada de país continental, porque ela é imensa, né? Aí, nessa terceira imagem aí, abaixo do Oriente Médio aí, neste slide, né, por favor, não no mapa verdadeiro, neste slide aí, nós temos o sul, desculpa, o sul não, nós temos o sudeste asiático. O sudeste asiático, nós podemos ver que ele é formado por alguns países, como, por exemplo, Camboja, Indonésia, Vietnã, Timor-Leste, Tailândia, Singapura. Então, esses são alguns países do Sudeste Asiático. Ao lado deles, temos a Ásia Central, que fica ali logo abaixo da Rússia. Na Ásia Central, nós temos alguns exemplos, como o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Quirguistão e etc. Continuando aí as regiões asiáticas, temos aí, nessa primeira imagem, o leste asiático, que também é chamado de Extremo Oriente e também de Ásia Oriental. Temos aí a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Já aí, ao lado, nessa outra imagem, nós temos o sul da Ásia. Como, por exemplo, no sul da Ásia, nós vamos ter os países Bangladesh, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, ali embaixo ali é uma ilha, e etc. Neste mapa, temos o mapa da Europa, dividido em regiões, que é sul da Europa ou Europa Mediterrânea, Europa Ocidental e Europa Central, Europa Oriental ou Leste Europeu e Europa do Norte ou países nórdicos. Então vamos ler alguns. A Europa Mediterrânea, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo, que é também chamada de Sul da Europa, que é os locais mais quentes e paradisíacos que nós temos aí para visitar. Então, nós temos aí a Grécia, a Macedônia, a Itália, a Espanha, Portugal, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Albânia, etc. Que é isso que está de amarelo aí. Na Europa Ocidental e Central, que é o que está pintado de verde, nós temos aí as principais economias europeias, as mais importantes, as grandes potências mundiais, que é
o Reino Unido, que, né, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, tal. França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, tal. A que está aí pintado de laranja, que é o leste europeu, ou Europa Oriental, nós temos a Rússia, a Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Bulgária, Moldávia, tá bom? E os países nórdicos, que são a Europa do Norte, que está pintado de azul, que são os melhores países para se viver do mundo, que são os países com os maiores IDHs, porém são países muito frios, que é a Escandinávia aí, né? Que é Finlândia, Suécia, Noruega e a Islândia lá em cima no extremo norte. Muito frio, né? Então, estes são os países europeus e as suas subdivisões. Bom, gente, então vamos ficar por aqui, terminar nossa aula, porque senão o vídeo fica muito longo e vocês não assistem, né? Eu havia dito lá no início que a gente ia falar sobre hidrografia, mas eu acho melhor deixar, então, para a próxima videoaula, que aí a gente já engloba junto com clima e vegetação e fecha esse conteúdo de aspectos naturais da Eurásia. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, foi feita de coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.